bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º episódio do Influenciando Cast. É isso mesmo! Muito feliz por vocês estarem aqui. Esse episódio é muito especial, mas antes da gente apresentar o nosso super convidado de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão amar, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? É muito importante pra gente que você se inscreva, deixa seu like, seu comentário, se estão gostando ou não. Passe pelos outros vídeos, Exatamente. né? Aliás, tem muito conteúdo gratuito pra vocês. São aulas, gente. A gente fala de tudo aqui, né? Os 3 pilares do nosso podcast, que é inspirar, entreter e impactar você. Eu tenho certeza que depois desse episódio você vai sair impactada e com uma leve vontade de fazer uma coisinha aí. Até eu já estou aqui, ó, influenciadíssima. A Michelle acho que vai sair daqui com data marcada. Vou sair com data marcada. Também O que será? acho. Seria um Bom, casamento? Seria do filho? O que será? Vamos apresentar o nosso ilustríssimo convidado de hoje, Mi. Vamos. Bora, Má, presente. Bom, olá pessoal! A gente quis trazer esse convidado muito especial, porque a gente gosta realmente de solucionar muitas dores aqui com o nosso podcast. E a gente acredita que é uma dor de muitas mulheres, na verdade. Então vamos apresentar para vocês um verdadeiro solucionador, Leonardo Bomediano, corrigindo, Doutor Leonardo Bomediano. Isso mesmo. Léo, Mia, lê o currículo vamos ler esse dele, currículo. apresenta, que É é grande, extenso, gente, é que grande. honra, né? Extenso, né? Ter uma horinha aí no tempo da agenda do doutor. Fiquei até pensando, gente, no meio do dia que deve ser uma Não correria. é uma correria. Prazer, viu, te receber. Obrigado, Opa, gente. fiquei Ela até ficou nervosa. emocionada. Ela tá de perfil, ela tá com medo que ele esteja reparando no perfil Ele está dela. analisando aqui o perfil Ele deve dela. estar só pensando aqui, isso aqui, vou raspar. Deixa essa menina pra mim. Tá pensando quanto tempo de cirurgia. Não é? Então vamos lá, ele é médico otorrino, especialista em rinoplastia, formado pela Universidade Federal de São Paulo, fez mestrado e ele é orientador do ambulatório de rinoplastia da Unifesp também. Olha, consegui terminar. Uau, Nossa! caramba! Sensacional. Que honra, né, gente? A gente trazer um conteúdo tão rico pra vocês aqui, rico, valoroso. Eu tenho certeza que vai solucionar e sanar as dúvidas de muitas mulheres que sofrem muito com a autoestima. Não é verdade, Léo? Bom, obrigado em primeiro lugar pelo convite dessas queridas e tão influentes meninas, Obrigada a você ter mulheres e aceito. tudo mais. É realmente um prazer estar aqui e conseguir, claro, remanejar minha agenda para estar aqui junto com vocês, porque acho que é bem importante mesmo. Essa é uma queixa muito frequente, né? Nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, com a história antes da pandemia ainda, com as selfies e principalmente na pandemia, todo mundo se olhando o tempo todo ali nas reuniões de Zoom, nas reuniões que normalmente aquela câmera já não favorece, Já não favorece. já dá uma Exato, distorcida, né? exato. E todo mundo se olhando ali o dia inteiro, então foi muito... Você tá dando risada aí, Mas é verdade, creio que os números aumentaram muito. Aumentaram né, Léo? muito. Então, em 2020, o Brasil foi campeão do número de rinoplastias no mundo inteiro. Olha só. Caramba. Tradicionalmente, o Brasil é um país que faz muita cirurgia plástica, né? Mas nesse ano de 2020 foi campeão em rinoplastia. Então, a gente, em segundo lugar, ficou a Turquia, que é um país que tem muitas rinoplastias também, que tem uma tradição pela Sim, própria sim. característica Claro. dos turcos. Mas isso aumentou justamente por essa definição aí de autoimagem mesmo, né? Das pessoas com a câmera da selfie, que normalmente distorce o formato do teu rosto, o formato do teu nariz, deixa ele um pouco mais largo. A história de ficar sempre olhando ali na tela do Zoom. Olha, Então, as até pessoas bacana começaram a perceber isso. Você falar exatamente que muitas pessoas não sabem que ela realmente distorce. Né? Sim. Muitas pessoas acham que ela é realmente aquela imagem verdadeira. Eu lembro que quando eu fui na consulta, você me falou que a câmera tem isso, que ela deixa o seu nariz, ao seu olhar, mais largo e distorcido. Aquela câmera frontal do celular, as duas câmeras do celular, tanto a traseira quanto a frontal, tem um grande angular. Então ela precisa de pelo menos 1,5 m. Quando você vai tirar uma selfie, você não vai ficar com 1,5 m. Então seu nariz sempre vai parecer um pouco maior, um pouco mais Ai, largo. que notícia boa. Sim. Então. Não, e eu acho que além dessa alteração da câmera, né? Os filtros. Sim. Eles vieram, né? Os filtros. Bom, você liga a câmera com filtro, nossa, que linda que eu tô, o nariz fino, bochecha fina. Você tira o filtro, você até assusta, você fala, caramba. Só que aí você quer aquela imagem do filtro, Exatamente, né? Eu creio que exatamente. grande queixa que o doutor recebe nos consultórios é querer uma imagem parecida Sem com dúvida, o filtro, sem não dúvida, é mesmo? sem dúvida.
E assim, principalmente as pacientes mais adolescentes, as pacientes mais jovens, já chegam com alguma manipulação, com alguma foto, ou uma foto do filtro, ou então com alguma manipulação de Facetune ou de Photoshop. Olha, eu gosto assim, ó, a minha foto Mas eu olho, mas tá diferente aqui no seu perfil, né, doutora? Porque Não, ela pega o pescoço e coloca a foto da Jelly Bint. Eu gostaria de ficar assim. O que o senhor acha, doutor? Bom, a Má, né, Má? Eu acho que você é a prova maior disso tudo e a grande referência até pro doutor, né? Porque a Má passou por grandes frustrações em cirurgias plásticas, né, em rinoplastias. E eu acompanhei esse sofrimento. Eu sei que uma cirurgia mal realizada, uma cirurgia mal feita, ela pode trazer grandes danos para a autoestima da mulher, né? Para a autoestima feminina, porque, né, é a frase que a gente repete toda vez: a mulher feliz com ela mesma é feliz com o mundo todo. Só que quando aquilo já tem uma expectativa, né, doutora? A mulher, quando chega no consultório, já tem uma grande expectativa. Eu vou sair daqui, eu vou ficar mais bonita, eu vou ficar do jeito que eu quero. Quando ela se decepciona, acho que a Má até pode falar com maior propriedade sobre isso, que levou ela a procurar o Dr. Leonardo, que é grande especialista, ele faz cirurgias incríveis e foi a 4ª cirurgia da Má, né, Má? Conta um pouquinho o caso. Sim. E é engraçado que sempre que a gente passa, no meu caso aconteceu, de ter uma frustração por uma cirurgia, a gente acha que é só com a gente. Uma não, né? 3, né? Sim, mas tô querendo dizer, quando aconteceu pela primeira vez, a gente se frustra e pergunta, meu Deus, por que comigo? E foi uma coisa que na época eu não tinha ainda a rede social, a audiência que eu tinha. E quando eu fiz, vou resumir pra vocês, eu fiz a primeira cirurgia quando eu tinha 19 anos de idade. E o meu grande problema não era só a estética, a parte externa, mas também a parte interna, o desvio de septo. Qual eu acho muito importante a gente frisar, porque muitas pessoas se preocupam apenas com a estética e não entendem que se o nariz não tiver uma parte respiratória funcional, alinhada, ok, de nada adianta, beleza, porque você vai acabar tendo problemas que podem resultar em dores muito maiores do que a estética, né? Enfim, e aí eu fiz a primeira cirurgia, eu sou descendente, né, de sírio-libanês, então eu tinha aquele ossinho aqui, não me pertence mais. Enfim, só que a cirurgia realmente não deu certo. Foi uma frustração pra mim muito grande. Só que eu também sou muito resolvida. Não era algo, nossa, acabou comigo. Mas pra mulheres que realmente têm já um problema de autoestima, era uma coisa que poderia... Tem mulheres que chegou até a ter uma depressão. Pela autoestima, por uma frustração. Sim. Porque quando você decide fazer uma cirurgia plástica, envolve muitas coisas. Envolve um sonho, envolve sim o financeiro, porque você investe um valor ali. Envolve toda a sua logística, estrutura que você precisa deixar. Então, no meu caso, na época eu trabalhava, eu tive que ter férias, você ajusta o seu tempo, você ajusta as suas tarefas, as suas funções. Envolve tudo. Não é o ato ali da cirurgia. Não. E para um médico é talvez 1, 2, 3, a 4ª cirurgia do dia. Mas para a pessoa é aquela cirurgia dela, né? Então, realmente, na época foi muito difícil para mim. Eu fiquei muito triste. Enfim, mas na época eu não tinha nem condições de refazer a cirurgia e esperei, acho que uns 10 anos, por aí. Sim. Fui mãe e tal, e aí quando eu senti necessidade de fazer o seio, falei, quer saber, vou fazer o nariz de novo. Estou resumindo pra vocês. Fiz novamente o nariz quando eu tirei o tampão não, né? Como que fala aqui? O curativo. Eu já vi e falei, isso não ficou bom. E a gente quer até fazer de um jeito que a gente se convença de que vai ficar bom. Vai melhorar. Porque tudo bem que a gente sabe que tem um período de 6 meses até o nariz ficar exatamente como ele deve. Mas eu nunca fiquei feliz, na verdade. Mas enfim, eu falei, não, imagina, coisa da minha cabeça, vai ficar bom. E não ficou. Acabei refazendo a cirurgia com o mesmo médico, não vem ao caso citar nomes aqui, e fiz. Não ficou bom de novo. E eu desisti. Tinha desistido. Falei, gente, quer saber? O problema é comigo. O meu nariz não vai ficar bom. Pra vocês entenderem, Marília, mas como assim não ficava bom? Não é possível. Eu tinha uma assimetria muito grande nas 2 narinas, né? Então elas ficavam muito diferentes uma da outra. Toda vez que eu levantava, que eu virava, era muito diferente. E ele tinha um S no meu nariz que não se consertava. E eu tinha desistido. Enfim, só que como tinha sido uma frustração minha, eu já compartilhava a minha vida nas redes sociais e eu também não queria divulgar o trabalho que eu não tinha ficado feliz, eu não expus isso para muitas pessoas. Então eu guardei pra mim, né? E só com as pessoas mais próximas, conhecidas. Quando eu comecei a acompanhar o trabalho do Dr. Leonardo,
que por sinal não usava muito a rede social, acho que é importante a gente falar sobre isso depois, da grande Vou até virada, puxar a né? orelha dele que tem que usar mais. Da grande virada, ele deu uma super guinada com a rede social. Um belo dia eu vi que ele postou uma 7ª rinoplastia. Eu nunca esqueço. Eu liguei pra Manu na hora, lembra? Manu, 7ª rinoplastia, porque eu falava, imagina, já fiz 3, nunca tinha passado na minha cabeça fazer de novo. Eu tinha realmente desistido e achado que o meu problema realmente não tinha solução. E quando eu vi a foto da 7ª rinoplastia dele, falei, gente, não é possível. Eu vi o antes e vi depois. Liguei pra Manu e falei, Manu, eu acho que eu vou marcar uma consulta. Cheguei pro Gil, pro marido, e falei, eu vou marcar uma consulta. E fui. E ele me abriu novas possibilidades, deixou muito claro pra mim que a minha dor era uma dor de muitas mulheres. Naquele momento eu me senti acolhida. Porque até então eu falava, gente, o problema é A comigo. gente não tem essa noção. Não né, tem essa doutora? noção. Tipo, quantas mulheres Exatamente. sofrem por conta Com esse disso? Por problema. conta disso. Conta um pouquinho pra gente como é isso em consultório. Não, e quando eu cheguei pra ele pra contar minha dor, ele falou assim, imagina, eu já cheguei a fazer a 8ª, a 9ª cirurgia. Isso realmente acontece. E aí foi quando eu entendi a importância da gente realmente sempre ouvir a voz de um especialista realmente naquilo, né? Que te mostre outras opções. Bom, a Marília falou tanta coisa que eu vou precisar lembrar aqui para vamos, citar as vamos coisas. lembrando. Vamos lá, vou tentar ir do fim por começo. Infelizmente, isso tem acontecido e tem sido frequente, principalmente porque a gente teve uma grande mudança nas técnicas da cirurgia de nariz, nas técnicas de rinoplastia, assim, acho que de uns 15 anos para cá. Então, antigamente, a gente sempre via na TV, na revista, que eram as coisas que a gente tinha noção, não tinha rede social, né? Aquelas pessoas que operavam o nariz tinham cara de quem operou o nariz. Se eu olhava e falava, meu, essa menina operou o nariz. Porque normalmente era um nariz com dorso muito baixo, uma ponta muito afilada, muito arrebitada, e um aspecto que não era tão bonito, não era tão natural, né? Então, com a evolução das técnicas hoje em dia, a gente busca sempre o nariz mais natural possível, funcionando, que é fundamental. O nariz serve para alguma coisa e não adianta nada a gente ter um nariz bonito e que não respira, a gente tem que resolver as duas coisas, como a Marília já falou. Então, tem sido relativamente frequente a gente acabar pegando esses casos que operaram como a Marília, mais novas, mais, assim, sei lá, alguns anos atrás, com técnicas que não eram tão adequadas e que com o passar do tempo vão acabando piorando. Acho que você deve ter até percebido isso, que com o passar dos anos, o nariz às vezes acaba até piorando um pouco mais. Exatamente, né? Que foi quando você me mostrou o caminho da cartilagem, né? Exatamente. Eu tinha essa dor, eu falava, doutor, não é possível, porque ele já não fica bom na hora. E depois ele piora, porque ele vai ficando mais torto. E são coisas realmente que muitas pessoas não têm nem noção do que pode ser feito. Então, assim, isso é relativamente, não é claro que não é tão comum assim, mas hoje em dia a gente acaba tendo muitas das pacientes, talvez acho que a maioria dos pacientes que eu atendo no consultório são pacientes que já fizeram. Era mais agressivo antes, muito mais agressivo, um pós-operatório que era muito mais agressivo. Se a gente conta ou fala de rinoplastia para alguém que operou, sei lá, 15 ou 20 anos atrás, ficava com o rosto muito roxo, muito inchado, parecia um atropelamento de caminhão. Eu fiquei muito com essa imagem na minha cabeça, até porque, por isso que eu fiquei com muito medo, porque eu vi uma amiga muito próxima que ela operou e eu fui visitar ela, gente, ela respirava assim, ó. E eu, Jesus amado, eu não vou aguentar passar por isso. Foi bem agressivo na época. Mas e hoje em dia é depois do super resultado, tranquilo. ficou um nariz meio Michael Jackson, sabe? Aí eu falei, gente, não vou mexer no negócio. Então, Mas hoje o eu já objetivo me da sinto cirurgia é mais- exatamente esse, né? Porque com a história da rede social aí, que vocês são experts nisso, todo mundo está reparando no rosto de todo mundo, apesar dos filtros, né? Então, o aspecto mais natural possível é o que é importante, entendeu? A gente busca um nariz o mais natural possível. Esse resultado tem que ser duradouro, então daqui 20 anos o nariz tem que ficar daquele jeito que a gente deixou aí num pós-operatório recente e funcionando. Isso é super eu acho importante. até legal você falar sobre isso, porque agora me veio à mente que, assim, existem alguns profissionais que você olha pro nariz da pessoa e é o mesmo nariz pra todo mundo. É muito característico dele. Super. Eu não acho que isso é legal, porque cada uma de nós tem um perfil, né? Às vezes eu vou querer aquele mesmo nariz, né? E não funciona. Eu costumo falar isso para os pacientes. Assim, cada nariz é um nariz. Cada paciente é um paciente. A gente tem que respeitar o formato do rosto, a gente tem que respeitar etnia, né? Não adianta nada um paciente que, sei lá, que tem uma origem libanesa, turco, ou um paciente de origem asiática, que tem aquele nariz mais baixo. A gente, óbvio, vai conseguir aumentar um pouco o dorso, vai conseguir mudar um pouco essas características, mas a gente tem que respeitar essas características étnicas de formato de rosto. Então, cada nariz é um nariz diferente.
Não dá para ser... Às vezes a gente acaba acompanhando outros profissionais aí da área e parece mesmo que o nariz é sempre o mesmo. Parece que ele copiou e colou e colocou ali naquela foto. Sim. Fez um Photoshop e colocou todos os narizes iguais. Isso é super individual. É super importante manter essa individualidade e essa característica da paciente, né? Eu sempre falava, quando eu quis fazer o nariz pela primeira vez, eu falava, eu não quero mudar, eu quero melhorar, entende? E acontece que muitas cirurgias plásticas no nariz, às vezes modifica demais a pessoa, né? Ela acaba perdendo a essência, perdendo a identidade. E o nariz é uma fonte, é o seu centro ali do rosto. Então, se ele realmente deixa de fazer sentido com o teu rosto, deixa de ser proporcional, você realmente desconfigura, né? Tem uma aula de um professor americano super famoso, eu já assisti tanta aula dele que eu acabo decorando as coisas que ele fala. Mas uma coisa que ele fala é que assim, a beleza do nariz feminino é tirar a atenção dele e colocar a atenção no olhar. É para você olhar e o seu olhar ser muito mais importante do que você ficar prestando atenção no nariz, entendeu? É pro teu nariz, é lógico que ele tá no centro da face. Ele tem que estar harmônico o suficiente para você não prestar atenção nele. Sim. Você manter uma conversação olhando no olho da pessoa. Né? Isso é bem importante. É isso. As queixas de consultório, assim, doutor, quais são mais frequentes, né? A mulher chega no seu consultório. Quais as queixas mais frequentes que ela apresenta? Bom, agora tem... Felizmente, depois aí do que a Marília falou, de que eu comecei a ficar um pouco mais... presente aí na rede social, né? Normalmente as pacientes já veem, ou mesmo quem vem indicado de outros colegas, os pacientes já veem a tua página e já veem o teu gosto. É uma questão de gosto pessoal. Total. Né? Então os narizes que a gente acaba fazendo para os nossos pacientes são narizes que a gente acha como bonitos e como harmônicos. Sim. Então a paciente já olha e já fala, não, eu não gosto do nariz daquele médico, não gosto do nariz do jeito que ele faz daquele jeito. E já vem meio que sabendo a minha ideia, a minha filosofia, o meu gosto. Isso é bem interessante. Mas na maioria das vezes as mulheres reclamam muito da ponta caída e que às vezes quando você sorri, o músculo acaba puxando a pontinha para baixo. Olha isso aqui, é bem frequente. Mostrando aqui a minha vulnerabilidade. Amiga, o narizinho aí ia ficar... mas você tá por fora. Você tava lá fora, já tá marcando a consulta. Já vai sair de você. Não, amiga, vai ser... E aí tem um músculo, aqui, né? Tem um músculo depressor do septo que acaba forçando a ponta para baixo. E se a gente não secciona esse músculo, com o passar do tempo ele vai ficar bonitinho e depois ele vai cair de novo. Então por isso que a gente fala que as técnicas hoje em dia tem que durar. Né? Não adianta nada acabar. Até falando em duradouro, eu acho importante a gente falar da técnica da cartilagem. Porque na época que eu expus, muitas pessoas acharam, meu Deus, como assim? Assim como pra mim foi um susto quando você me apresentou essa técnica. Então, o que a Marília tá falando é assim, quando a gente já fez uma cirurgia, ou mais de uma cirurgia, como foi o caso da Marília, normalmente, numa paciente que nunca fez cirurgia, a gente usa a própria cartilagem do septo para moldar o nariz, para moldar a aparência do nariz. Quando o paciente já fez uma cirurgia, mesmo que tenha sido uma cirurgia só funcional, só do desvio do septo, a gente não tem mais essa cartilagem. Então a gente precisa buscar fonte de cartilagem para moldar o nariz em outro local. A gente pode usar a cartilagem da orelha. A cartilagem da orelha hoje em dia a gente usa em casos muito específicos pelo simples fato dela ser muito curva. Então ela não vai servir para muita coisa. E hoje em dia, com cada vez mais frequente, a gente usa a cartilagem da costela. Então isso às vezes acaba assustando, né? Acho que a primeira vez que eu falei com a Marília, a paciente acaba tomando um susto. Mas hoje em dia é uma coisa que acaba sendo um pouco até quase que corriqueiro. Sempre nas rinoplastias que a gente pensa, uma rinoplastia secundária, em que o paciente já fez uma cirurgia, a gente vai tirar essa cartilagem da costela. A partir da secundária você já normalmente é raro, assim, muito raro a gente pensar em retirada de cartilagem de costela em cirurgia primária, num paciente que nunca operou. Tem alguns casos específicos, eu tenho caso de uso em rinoplastia primária, mas é mais comum nos pacientes que já fizeram cirurgia. Então, assim, não é uma cirurgia que tem muitos riscos, não é uma cirurgia dolorosa, como também no passado era um pós-operatório ruim, o da retirada da costela. Os pacientes reclamavam muito de dor e hoje em dia é bem tranquilo. E principalmente, para as mulheres e para os homens, é uma cicatriz mínima. É bem pequenininha. Hoje em dia é de 2 centímetros. É mais ou menos uma cicatriz que fica bem discreta aqui na linha do biquíni ou embaixo da linha da mama. Então ela fica muito discreta e é uma cicatriz que não aparece. Então a gente remove um pedaço da cartilagem da costela e eu vou ter material forte, reto e abundante para poder reconstruir um nariz que já teve outros problemas. Então entendeu? ele faz, entendeu? Ele faz de novo. É isso que também possibilita. Como se fosse uma massinha?
Ele monta a estrutura do nariz. É como se fosse uma gente, massinha ótima. Pra estruturar, né? Pra estruturar. Uma massinha é ótima. Mas é como se fosse o alicerce de uma construção, Não, entendeu? mandei mal agora. Massinha foi ótimo, né? Gostei da massinha. É uma massinha de modelar, né? Verdade. E é isso Não. que também permite que o nariz não vá entortando, que segura, né? Realmente a estrutura. A gente tenta, e principalmente pelo fato da cartilagem da costela ser forte, né? A gente usa essa força da cartilagem justamente para isso, para tentar deixar o nariz reto, um nariz que já era torto, que já tinha algum outro tipo de problema, a gente consegue estruturar. É mais pensando no alicerce de uma casa. Então a gente usa a cartilagem para fazer o alicerce e aí Cimento, depois que vem então. o cimento, os Não é pilares. massinha, é o cimento. São as vigas e os pilares da casa e aí a cobertura de pele e tudo mais. É mais ou menos isso. Pode falar. Pode falar. E uma coisa que eu fiquei pensando agora aqui, os adolescentes hoje, a gente percebe que mudou muito da nossa época, né? Por mais que a gente tinha aquela coisa assim de olhar pra amiguinha e tal, falar, nossa, não tenho, sei lá, esse peito igual dela. Mas eu acho que hoje, para os adolescentes, tá muito pior a questão das doenças psicossomáticas, Sim. eles são muito ansiosos. Você recebe muitos casos, assim, de adolescente já querendo mudar? O que você aconselha? E a partir de qual idade pode fazer cirurgia? Isso é legal. Muita gente tem dúvida. Essa questão é super importante. Sempre que eu abro pergunta, perguntam isso, né? A partir de que idade a gente pode operar? Normalmente as meninas podem operar a partir dos 15, 16 anos, em teoria, tirando o fator psicológico, que eu acho que é importantíssimo. Mas fisicamente falando, né? Porque ela já tem o crescimento da face bem estabelecido, a menina já passou da puberdade e tudo mais. Nos meninos é bom aguardar um pouco mais. Os meninos crescem um pouco mais tardiamente. Então é melhor mais com 16, 17. Menina até que dá para fazer com 15, 16. Mas é fundamental isso que você falou, Michele. Porque assim, a menina tem que ser uma menina com uma cabeça boa, que ela tem consciência do que ela quer, né? Não pode ser, às vezes, o desejo da mãe, o desejo da amiga, ou o desejo da irmã mais velha, ou quero parecer com a minha irmã. Então a gente tem que tentar realmente, como você disse, os problemas hoje em dia de ansiedade, de problema de autoimagem são muito frequentes, a gente tem que tentar realmente de se desvencilhar disso e normalmente eu acabo contraindicando algumas cirurgias de pacientes adolescentes muito novas ou que eu percebo que não estão com uma ideia muito precisa do que querem, entendeu? Às vezes chega no consultório meio confuso, eu quero esse nariz. Não, espera, mas esse nariz é o nariz dessa pessoa, o seu nariz é outro, dá pra gente fazer dessa maneira, dá pra gente melhorar, dá pra gente deixar ele mais fino, mais bonito, mas não vai ser esse nariz que você vai ter, entendeu? Sim. Léo, uma coisa que eu acho muito importante também você falar é sobre a parte respiratória, o quão pode prejudicar se a cirurgia for feita apenas a parte estética, né? O que acontece muito, né? O que acontece muito. Então, qual o lado negativo disso e todas as coisas que podem resultar negativamente na Lembrando que saúde? o Léo é otorrino especialista em rinoplastia, né? Muita gente procura o cirurgião plástico Convencional, talvez que não é um resolva a parte especialista. respiratória. Isso é muito importante. Os bons cirurgiões plásticos sempre operam em conjunto com o otorrino. Legal. Né? Um cirurgião plástico que é especialista em nariz normalmente chama o otorrino para fazer a parte funcional. Porque não adianta você ficar com o nariz bonito e que não tá funcionando. Exato. E a chance, às vezes, porque assim, eu costumo falar isso sempre no consultório. Nunca ninguém entrou no meu consultório e falou: eu quero um nariz bem grande para poder respirar bem. Aumenta o meu nariz para eu respirar melhor. Todo mundo quer diminuir o nariz. E quando você diminui o nariz, você acaba prejudicando a passagem aérea, entendeu? Então sempre, uma rinoplastia sempre tem que estar associado da parte funcional, de correção do desvio do septo, de diminuição dos cornetos nasais, que são órgãos que a gente, da carne esponjosa, né, que todo mundo conhece. Então tem que fazer essa associação das duas coisas, porque se isso não é feito, se você faz uma rinoplastia... Mesmo que não seja aparente, né? No meu Sim, caso era a maioria muito das aparente o desvio. Mas porque tem você tinha um desvio pessoas bem anterior, mas tem pessoas que não é aparente, né? que descobrem após a cirurgia. Falam, nossa, eu tinha desvio de septo, nem sabia, né? Agora, depois da pandemia, muita gente acabou descobrindo por causa do teste lá do cotonete, que é fazer o exame. E normalmente a pessoa quer fazer o exame, desse lado não vai, você precisa procurar um otorrino. Eu fui fazer o teste um dia e a enfermeira falou: procurar um otorrino. Senhor, o senhor precisa procurar um otorrino, porque o senhor tem um desvio do septo desse lado. Eu falei: eu sou otorrino e eu sou cirurgião de nariz. Nunca tinha percebido? Vamos fazer uma cirurgia aqui, rapidão. Só um minutinho, cancela a agenda. Mas foi super comum, das pessoas que acabaram descobrindo. Eu tenho um grande amigo lá da minha cidade, de Prudente,
que acabou fazendo a cirurgia por conta disso, que ele foi fazer o exame e não passava, e aí ele começou a perceber isso, que às vezes você não percebe, você já está acostumado com aquela respiração que é prejudicada. Sim, total. E aí quando ele começou a prestar atenção, ele falou, tá me prejudicando muito, meu nariz está muito entupido, eu não consigo ver, ele é atleta, tá me prejudicando no esporte, eu não tô correndo legal, não tô fazendo bike, ele é triatleta na verdade, não tô fazendo bike legal. E aí, quando a gente foi examinar, ele tinha um mega desvio, fez a cirurgia, melhorou muito a qualidade de vida dele e tudo mais. E a esposa achou legal ele fazer uma melhorada na estética. E também existe a parte de quem faz o desvio de septo sem necessariamente fazer estética. Sim. Isso é importante também. Sim, que tem sim, pessoas sim. que são felizes com o nariz, Exatamente. mas tem o problema respiratório, tem a ronquidão, né? Exatamente. Tem pessoas, é óbvio que ele não se incomoda com o formato do nariz, não dá importância a isso, mas respira mal e precisa da cirurgia do ponto de vista funcional, né? Em São Paulo, a gente tem um estudo epidemiológico grande que mostra que mais de 60% de todas as pessoas de São Paulo têm desvio de septo. E tem o desvio de septo obstrutivo, então é muita gente. Muita gente tem desvio de septo. E às vezes a pessoa não dá importância para isso, né? E entre homens e mulheres que te procuram em consultório, qual é essa porcentagem? Sabe que é curioso isso, Manu, é bem parecido. Eu tenho pacientes, é bem equilibrado. Eu acho que ainda acaba tendo mais pacientes mulheres, mas eu acabo tendo bastante paciente homem. E eu sempre costumo brincar que os pacientes homens normalmente são indicação de um amigo meu francês que chama Jaquet. Então todo mundo fala assim, já que eu vou operar o desvio de septo, eu vou fazer a parte funcional, eu também vou fazer a rinoplastia. Então sempre os pacientes homens que vão fazer rinoplastia normalmente falam isso, porque eu vou operar o desvio de septo, então eu vou aproveitar e já que eu vou fazer, eu faço também a rinoplastia. E aí eu acho que eles não assumem, né? O que você fez? Desvio Na de maioria das vezes, Sim. Mas os homens também estão vaidosos, é claro. E tem a ver com a história da autoimagem, da selfie, da câmera. E aí, ainda mais importante, os homens sempre querem o nariz o mais natural possível, que não fique muito artificial, que não fique com o rosto muito feminino. Isso é super importante. Ao contrário das mulheres que querem o nariz mais delicado, mais bonito, mais fininho, mais harmônico. Doutor, eu acompanhei, né, a retirada do curativo da Marília, né? E foi uma emoção muito grande. E eu sinto... E eu falei, caramba, deve ser muito gratificante para você... ver isso todos os dias, né? Porque você tem o poder nas suas mãos de mudar o sonho, a vida, a autoestima da mulher, do homem, da pessoa. E trazer de volta aquele... Como você fez com a Marília, de verdade, eu que acompanho, a Má sempre foi linda, maravilhosa e tal, mas aquilo incomodava ela, a forma com que ela se expressava, a forma com que ela agia, acabava... Eu tava sempre nos truques. Tava sempre nos truques, sempre de lado, vai tirar foto, de lado, maquiagem. a maquiagem nos truques. E você trazer de volta tudo isso deve ser muito gratificante pra você, né? Como mesmo. Que é lidar com isso, né? Do tipo, caramba, que legal isso. Isso é muito legal, assim. É óbvio que a gente, sendo médico, a gente acaba tendo essa felicidade da nossa profissão de ter alguma coisa gratificante, né, ao longo de toda a nossa carreira. Sim, e nessa parte específica da rinoplastia, quando eu acabo tirando o curativo, é realmente muito legal. É um momento muito, né? Apesar de estar um pouquinho inchado, apesar de estar um pouquinho inchado, às vezes está um pouquinho inchado, eu falo, olha, tá um pouco inchado e tal, mas é sempre o primeiro momento de tirar o curativo, e eu tenho um espelho bem grande no consultório que é justamente para isso, né? Então tira o curativo, a paciente olha no espelho e fala, nossa, e assim, é muito, muito legal, é bem emocionante. Eu acompanhei, né? Eu acompanhei, minhas 3 amigas, 3 bestes fizeram juntas, gente. Cada uma num dia, pelas mãos do Dr. Leonardo. Eu encorajei todos. Falei, eu vou fazer, vocês vão fazer. Dia, a Larissa no outro dia, a Sandra Mara no outro dia. Então eu acompanhei muito, assim, e como realmente um detalhe, né, que para uns pode ser muito banal. Você é a quarta, né? então. Você vai ser a quarta amiga. Você vai ser a quarta. A Manu, no caso, não precisa. Amiga. E as 3 estão felizes e lindas, porque eu fico vendo na rede social. E mais lindas, sabe? Então você acompanhar tudo isso, falar, não dá pra tratar como coisa banal isso, tá? O que pra você pode ser banal, pra outra pessoa é um sonho, realmente é uma realização, né? E não tem idade, né, doutora? Eu sinto, tipo, por exemplo, minha mãe hoje tem vontade de fazer, porque ela viu que deu certo tudo e realmente não tem idade. Qual a sua paciente mais velha que você operou? Eu quero saber, como curiosidade.
E qual o caso mais difícil? Esse também é muito, muito curioso. Curiosidade que vem bem ao caso. Eu operei há um mês atrás uma paciente de Rio Claro. Sério? Que veio por conta dos stories da Marília. Que legal. De 72 anos. Que legal. 72 anos. Então ela fez uma consulta online primeiro, porque ela estava em Rio Claro. E eu falei, gente, espera aí. Ela falou assim, doutor, posso falar uma coisa? Foi o meu sonho a vida inteira. Caramba. E eu nunca pude, aí fiz a minha vida, não sei o quê. Agora eu tô tranquila, agora eu posso pagar, agora eu tenho meu dinheiro, meus filhos estão achando que é loucura. Eu falei, olha, senhora, vamos fazer o seguinte, a senhora vai fazer uma avaliação médica com o seu cardiologista, com todo mundo que te acompanha, com o teu geriatra, com todo mais. Se todo mundo liberar, você vem aqui em São Paulo porque eu preciso te examinar. Sim. E ela veio com a cartinha de todo mundo, Que tudo bonitinho. A gente operou, ela acho que faz um mês e meio. Que demais, ficou toda feliz. Tá super feliz. Ela tinha o nariz realmente grande e tal, e que incomodava. E Não tem idade pra ser feliz, né, e é doutor? super Pra frequente, realizar assim, sonhos. porque hoje em dia, né, é diferente. Hoje em dia, um paciente de 70 anos, que é bem acompanhado, que não tem nenhuma doença de base importante, sim. que tá cuidando com cardiologista, com geriatra, que tá tomando todas as medicações em dia, não é um grande risco que a gente está, né, causando. E é relativamente frequente. Eu tenho algumas pacientes que foram de mais idade mesmo. E alguns também, homens também. E o caso mais difícil, assim, que o doutor falou, caramba... Vai Da só. Marília. Da Marília. Na verdade, ela tá aqui do meu lado. Na verdade, é ela. Não, como desde que eu me formei na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, que é um serviço do SUS, então a gente sempre tem contato com casos muito desafiadores, casos muito difíceis que são referência do Brasil inteiro, do SUS, que vem para São Paulo, que vem para o nosso hospital. Então, desde a minha residência e depois que eu acompanhei os otorrinos que faziam uma especialização em rinoplastia comigo lá na Unifesp, a gente sempre tem casos desafiadores, né? Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem alguns casos que foram decorrentes de infecções e que têm sido bastante desafiadores, e eu tenho recebido alguns desses casos, e talvez esses sejam os mais desafiadores. Apesar de eu ter tido aí tantos casos difíceis ao longo da minha formação e da minha carreira, acho que esses dos últimos tempos de infecção têm sido bem difíceis. Em relação à parte de estética, tipo, recorrente, assim, foi a 9ª cirurgia que o doutor fez? Foi o máximo? Acho que eu contei até pra Marília. Eu guardei 7ª, nona. Eu lembro que você tinha postado a 7ª, e aí quando eu fui, que até eu consegui a consulta com você, quando eu fui, você falou, eu fiz recentemente a 9ª. Não, a pessoa tem que ter coragem, né? 9ª. E assim, é claro, é super importante. Eu acho que a Marília percebeu isso. A gente tem que segurar um pouco as expectativas, entendeu? Sim. Uma cirurgia que, sei Já lá, deu é a errado, segunda, é a sim, terceira, é sim. a quarta. São cirurgias muito mais difíceis, tecnicamente difíceis, é claro. Uma recuperação mais difícil, riscos são maiores. Então a gente tem que sempre equilibrar a expectativa do paciente com o que é possível de ser feito. E eu acho isso muito incrível em você mesmo, como médico. E foi o que me levou a fazer, a tomar coragem de tomar a decisão de fazer a 4ª cirurgia. Porque uma coisa é você vender algo que não é possível. Sim. Entende? Exatamente. Você vender um sonho, uma ideia, e aí você acaba frustrando ainda mais. Então eu acho que é muito importante também a paciente sempre ter ciência do grau de dificuldade do Exatamente. caso dela, do grau de expectativa. No meu caso foi o contrário. Eu vou ser bem sério, você colocou minhas expectativas baixas e você conseguiu elevar com o resultado. Teria sido muito pior. Não, é verdade. Não, mas é verdade. Teria sido muito pior, porque ele me falou do jeito, ele falou assim, olha, eu não vou conseguir deixar seu nariz perfeito, mas eu vou conseguir, eu vou tentar deixar melhor do que está, no mínimo 1% melhor. E eu acabei ficando super feliz. Então eu acho isso muito importante. Ficou mais de 1%. Ficou muito mais. Vamos colocar uma fotinho aqui na edição? A gente coloca o antes e depois da Tem Má super, tem umas aqui. perfeitas, tem os buraquinhos, Porque é tem muito tudo. legal de ver que é possível também, né? Que a gente fica tão preso nisso. Ai, não, eu nunca vou conseguir ter o nariz perfeito e tal. O lance é você procurar um profissional adequado e qualificado para isso, né? Isso. E também você ter ciência da realidade. Sim, até onde sim. é possível, até onde não é. Na verdade, tem coisas no nosso biotipo, na nossa característica
características que a gente consegue modificar. Tem coisas que não, então que a gente consegue apenas melhorar, né? Eu acho que vai muito do emocional e do psicológico da mulher saber lidar com isso. Exatamente. Falo que a gente não precisa ser perfeita, a gente precisa buscar ser a nossa melhor versão. Uma coisa que eu queria muito falar, que eu fiquei nesses anos expert em nariz, é que você vai confundir Ela é quase uma otorrino. otorrina, quase. Eu olho o nariz e falo, essa daí já fez 2 vezes. Essa essa tá aí em pegou fase. massinha. Imagina o doutor, né? Ele já olha assim, ó. Essa aí pegou massinha. Mas vocês Vai sabem. dar Massinha. maçã de casa. Mas sabe o que é engraçado? Que é uma das primeiras coisas que eu reparo. Eu reparo no sapato, é claro. Que bom. E no nariz. Mas é uma coisa que você vai concordar comigo, que foi até o que eu pedi pra você. Eu falei, doutor, porque como a gente... Quando é feita uma cirurgia, a gente fica uns... de 10 a 15 dias ali com o curativo. E tem muita aquela expectativa de querer ver a cirurgia feita, como ficou. E eu tinha te pedido, doutor, eu quero que você faça vídeo e foto da cirurgia na mesa da cirurgia, assim que terminar. Porque a hora que termina é realmente o modo mais preciso de como o seu nariz vai ficar. Você sabia disso? Que legal. É, porque ainda não tem o inchaço, né? Ah, que Então, interessante. até Ó, eu tô expert já. Olha, já deu uma dica. hoje em dia a gente documenta tudo, né? Então a gente, até por questões legais e tudo mais, a gente tira foto antes, a gente tira foto durante, a gente tira foto antes da cirurgia. Eu sempre, a gente costuma usar várias medidas que a gente faz durante a cirurgia. Então, antes de começar a cirurgia, a gente perde um tempão fazendo as medidas, tirando foto. E depois, logo durante a cirurgia também, a instrumentadora vai tirando foto, o auxiliar vai tirando foto para depois a gente ter o que foi feito. Olha, aqui eu coloquei esse enxerto, a gente anota a medida, anota o tamanho do enxerto, anota que tipo de enxerto. Então tem tudo isso bem descrito e bem documentado com foto e com vídeo mesmo. E aí a foto do pós-operatório imediato, hoje em dia quem opera o nariz, todo mundo já... Passa anestesia, já me manda no WhatsApp. Doutor, cadê a foto? Cadê a foto? Eu falei pra ele, você não 100% das pacientes são assim. Do assim. hospital sem Eu o vídeo. quero a foto do pós-operatório imediato. Então, claro, a hora que a gente termina... Eu fico ansiosa pra ver. Tipo, eu acompanho, né? Ai, deixa eu ver esse. A hora que a gente termina a cirurgia, teoricamente, é o resultado que a gente espera que fique ao longo do tempo. É claro que depois da cirurgia tem o imponderável, que é cicatrização, fibrose e tudo mais. Então a gente espera que mais ou menos um ano depois da cirurgia, depois do período de recuperação, ele fique mais ou menos parecido, e felizmente fica, mais parecido com aquela foto do pós-operatório imediato. Tanto que quando a gente acaba colocando até nas redes sociais, a gente coloca essa foto é de pós-operatório imediato e eu não posso prometer esse resultado de jeito nenhum. Né? Então isso é bem importante. Mas uma outra coisa que a Marília falou e que eu acho que é bem importante da gente conseguir medir e carregar e dosar essa expectativa Também da acho paciente. incrível. Uma coisa que a gente usa hoje em dia com muita frequência é a própria simulação da foto, né? Então eu acabo tirando foto no consultório com uma foto padronizada que a gente tira e aí eu acabo mostrando no iPad, olha, eu acho que seu nariz vai ficar bom assim, diminuir um pouquinho assim, ajustar a ponta assim, vai ficar legal. O que você acha? A paciente olha e fala assim: eu gostei, ficou legal, ficou harmônico, concordo com você. Ótimo, é uma paciente que eu posso confiar e que a chance dela ficar satisfeita depois da cirurgia vai ser boa. Ou não, a paciente me mostra o nariz, sei lá, da Nicole Kidman ou de qualquer outra pessoa famosa. E eu quero esse nariz. Aí eu vou lá e faço uma simulação de acordo com o que eu acho harmônico, com o que eu acho bonito. E a pessoa fala: não, eu não gostei, eu quero mais arrebitado, eu quero a ponta mais baixa, eu quero o dorso mais baixo, eu já sei que a gente vai ter um problema. Então, a simulação hoje em dia serve muito para isso, para a gente dosar essa expectativa, para o paciente já ter mais ou menos... E a ideia do que ele imagina para o nariz dele tem que ser exatamente o que eu acho como possível de ser feito, como harmônico para o rosto do paciente, como que fique equilibrado, que fique natural. Então, essa ferramenta aí da simulação que hoje em dia a gente faz nas consultas é bem importante. É claro que não é de jeito nenhum uma promessa de resultado. Fica às vezes parecido. Base, sim, o meu né? foi super. A Marília viu, já passou em consulta e tudo mais, ela viu. Fica teoricamente parecido, porque é o que eu espero fazer, aquele é mais ou menos o objetivo do que a gente vai fazer. É claro que eu não posso prometer que aquele vai ser o teu nariz, mas acho que você tem uma ideia e acaba que essa satisfação do paciente depois da cirurgia é muito maior. Sim. Então tem muito menos chance do paciente falar: pô, eu não gostei desse nariz, eu imaginava outra coisa. Eu imaginava o nariz mais arrebitadinho, com a ponta mais baixa, o médico fez uma coisa completamente diferente. Então essa coisa da simulação, essa consulta médica hoje em dia
muda muito essa história. O paciente já vai para a cirurgia tendo em mente, eu vou para a cirurgia tendo em mente o que ele quer, o que ele imagina para o nariz dele, ou ele ou ela, o paciente já vai imaginando também o que eu vou fazer. Sim. Então a surpresa no pós-operatório é falar, não, eu estava imaginando o nariz completamente diferente e o médico fez outra coisa. Sim. Que era uma coisa que acabava acontecendo antigamente. E hoje em dia a gente acaba minimizando esses riscos com as fotos, com a simulação e com a consulta médica, né? Então, e aí tem uma linha muito tênue também entre, eu acredito ainda mais para nós mulheres, né? Dessa questão mesmo, porque uma coisa é você realmente olhar, cara, eu preciso, tem áreas que assim, eu super me aceito, eu tenho muito, minha identidade é muito bem estabelecida, muito bem resolvida, mas eu sei que tem áreas que eu poderia melhorar, ok. E a gente vai pra um outro lado daquela mulher que, meu Deus, parece que ela é viciada em a todo momento, e aí você vê que é um vazio muito, e aí você também ali como médico, né, tem que identificar sempre isso também, muito. Como é? Muito, isso, e infelizmente, né, o que a gente chama de dismorfismo, né? O paciente acaba não tendo uma ideia real sobre si mesmo, né? É uma coisa completamente diferente da realidade até, Sim. né? Então, isso acontece muito nos consultórios, a gente acaba pegando muito isso, e é uma frase célebre aí dos cirurgiões mais antigos que, com o passar do tempo, você aprende a não indicar a cirurgia. Porque é muito mais fácil você indicar uma cirurgia do que você falar, não, olha, o seu caso não é cirúrgico, você não precisa fazer a cirurgia, o seu nariz está bonito, o seu nariz está bom, isso acontece. Gente, eu fui pronta pra marcar a cirurgia. Manu, para. Você acha que eu fui com você por quê? Pra me fazer companhia. Não, engano seu. Doutor, dá pra melhorar, né? Dá pra dar uma afinadinha, uma arrebitadinha? Não dá, bem, não vai operar. O quê? Não, tá bom, a próxima paciente então vai ser a Manu. Fazer o que nesse nariz, gente? Tipo aquela pessoa que deve ter esses casos, aquela pessoa que é extremamente magra e não tem nem a gordura ali pra tirar, né? Dali, não, mas eu quero, então é a falsa igual, imagem, também acontece, isso também acontece com o nariz, exatamente. O paciente fala, mas olha, o seu nariz já tá fino, já tá bonito, já tem o dorso adequado, já tá equilibrado com o teu rosto, você não precisa operar. Ou então o paciente que já fez, às vezes mais de uma cirurgia também é muito frequente. A busca da perfeição, né? Você melhorar. Eu falo que assim, eu não julgo as dores das mulheres, porque eu acho que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, na verdade? Sim. Então, quando algo nos incomoda, a outra pessoa não consegue medir quão nos incomoda aquilo. Sim. É uma coisa que cabe só a gente. Nem médico. Então, tem coisas que me incomodam, mas que não a ponto de eu correr um risco. Entende? Sim. De uma cirurgia, ou de investir um valor, ou de investir um tempo de repouso que eu vou ter. Eu sou bem assim. O nariz não. O nariz era uma coisa que pra mim me incomodava a ponto de eu tentar até a 4ª cirurgia. Eu acho que é então, isso. Acho que vai... incomoda a ponto Exato. do quê? Eu sou a favor de. Se é algo que te incomoda muito, vai te fazer mais feliz, tá te gerando ali uma tristeza, um incômodo, uma insatisfação, uma frustração, bora. É algo que você tá levando numa boa, não te incomoda. Incomoda o outro, mas não a você. Sim. Exatamente. Continua assim e tá tudo certo, né? O doutor, como é o pós-operatório, né? Quanto tempo... É uma pergunta, creio que é a minha dúvida, mas creio que seja a dúvida de muitas mulheres. Como é esse pós-operatório? Quanto tempo eu posso trabalhar? Quanto tempo eu posso voltar às atividades normais? Dirigir, atividade física, não que eu faça. Eu sei joga tudo. Joga beach tênis agora. Joga beach tênis, é claro. Como que é isso? Então... Hoje em dia é um pouco melhor. O pós-operatório da rinoplastia, a gente tinha até comentado, né, que antigamente parecia uma coisa mais agressiva, o paciente ficava muito inchado, muito roxo. Não é um pós-operatório tão ruim, é um pós-operatório que normalmente é muito pouco doloroso ou quase indolor. Os pacientes tomam um analgésico comum nos primeiros dias. O ideal é que fique pelo menos uns 7 dias afastado do trabalho presencial, para quem está trabalhando presencial já. Para quem está trabalhando online, consegue voltar para o trabalho online com 2 ou 3 dias. Eu trabalhei no dia seguinte, ela estava lá. No dia seguinte eu tava fazendo live trabalhando, amor. No dia seguinte eu tava fazendo coleção. Na dela, fazendo coleção. Falei, sobe aqui que a gente vai fazer a cirurgia da Marília foi ainda com cartilagem de costela aqui. Tem um pós-operatório um pouquinho mais complicado. Eu fiquei com dor 5 dias. Da costela, não do nariz. Não, o nariz foi tranquilo. No 6º dia eu tava trabalhando normal. Arrumada.
É E isso. atividade física? Normalmente a atividade física a gente libera depois de um mês. Tá. O grande risco da cirurgia de nariz, Ai, 2. Por causa da costela, né? por causa da costela, a Você me gente segurou proibiu, meu, mais. foi 2. A gente segurou um Eu pouquinho lembro que eu mais. comprei É porque até uma ela faz bicicleta, muito. gente. Ela faz muito. Porque ele falou, como era aqui, né? Ele falava assim, se for pedalar, pode. Eu nunca pedalava. Eu comprei até uma bicicleta ergométrica e coloquei em casa pra um mês eu poder Meu fazer. Deus do céu. Senhor, dai-me esse vício. Esse vício, dai-me isso. Voltar pro beach tênis aí da Manu, Poxa, com um então. mês dá pra voltar, Dá pra Manu. voltar pro beach, tá? Dá pra voltar com um mês É, pro mas beach aí tênis. você sabe que Eu dá já vou medo, marcar, né? né? Do beat, Dá da Dá medo de bolinha. tomar uma raquetada Dá. ou uma bolinha Uma no- bolinha, é no perigoso, rosto. é. Super perigoso. É claro, a gente evita e indica... E uma coisa, achei legal, depois você falar isso só pra eu não esquecer. É verdade ou mito aquela questão de dormir com um negocinho lá pra poder... Ai, sem Ah, dúvida. ele- Explica que negocinho. Isso. eu não Que eu lembro o nome, entendi. Eu tirei essa É um dúvida microfone, porque ele né? vetou. Que você Então, falou. tem algumas coisas que... Acho que quase todas as coisas acabam virando um modismo Sim. e não tem muita comprovação científica. Como é que é um pós-operatório, voltando à história que a Manu falou? Então, normalmente, a paciente fica com um curativo externo, que antigamente era gesso, hoje é um plástico, né? Um plástico termomoldável. A gente aquece, molda ele no nariz e a paciente fica com esse plástico uma semana. Então a gente tira esse curativo plástico depois de uma semana. É o momento que a Manu falou que é super emocionante, que todo mundo no consultório acaba se emocionando, a mãe tira foto, a paciente tira foto, cunhada. tira selfie. E eu fiz a até um cunhada. Reels, tá? Tá no meu perfil do Insta, vocês podem ir lá Tem um assistir. Reels lá da Marília. E aí depois que a gente tira esse primeiro curativo, eu coloco de novo o micropora, aquela fita adesiva. E isso é uma coisa que é bem comprovada cientificamente, que diminui o edema, mas que a partir do 15º dia, esse efeito do micropor não é tão importante assim. Então tem gente que acaba pedindo para colocar um micropor toda noite antes de dormir, né? Eu prefiro que não coloque, porque se de repente o paciente coloca o micropor torto, e na outra noite ele vai lá e coloca torto de novo. E na outra noite ele vai lá e coloca torto de novo. Por quê? caramba. Às vezes porque ele é destro, às vezes porque o nariz dele ele tá diferente, ele tá no ângulo diferente do espelho, ele tá olhando pro espelho num ângulo diferente, a luz da casa dele não é tão boa, ele acaba colocando numa posição errada. Eu tenho mais medo disso do que o eventual edema, que depois de 15 dias esse curativo não é mais tão efetivo e nem tão eficaz. Uma outra coisa que também acaba sendo frequente da gente ver nas redes sociais é aquela história do taping, né? Então, esse taping era uma coisa até mais antiga, que se usava bastante na corrida, né? O Kinesium Tape, que todo mundo corria com aquelas fitas coloridas e tudo, quem fazia esporte. E hoje em dia, é claro que é uma terapia super importante aí da fisioterapia para muitas coisas, e tem gente fazendo taping no rosto para diminuir o edema. Eu acho que hoje em dia a rinoplastia causa tão pouco edema facial. É bem tranquilo mesmo. O edema no rosto dos pacientes é tão discreto que eu não vejo necessidade de fazer isso, entendeu? Um cuidado, um repouso, uma boa alimentação é muito importante, uma boa alimentação no pós-operatório vai fazer muito mais diferença do que o paciente ficar colocando micropor todo dia ou ir numa fisioterapeuta para fazer taping, entendeu? Eu acho que esses cuidados aí gerais de pós-operatório são mais importantes e levam a um resultado bem satisfatório. Tem muito pouco edema no rosto hoje em dia, então eu não acho que é necessário. Muito bom. E um outro cuidado também que você sempre passou é das pessoas que esquecem quando estão nesse período, que fica inchado, fica um pouco amarelinho, roxinho, é sempre do uso de bastante protetor solar. Muito né? protetor solar, é. Eu falei que ia liberar a Manu para um mês depois do beach tênis, mas ela vai ter que não tomar sol, jogar beach Pronto, tênis de minha cirurgia boné já tá marcada, e muito amiga. protetor Vai solar. ser eu e você no dia. Vai ser eu, depois você. Pronto, gente. Cuidado com o protetor solar é Tá bom, muito melhorei. importante. Eu vou subir a boca. Nada, amiga, você já é perfeita, não dá pra fazer nada aí. Doutor, vamos lá, né? Já tiramos todas as dúvidas em relação à cirurgia, pós-operatório. Eu quero que a gente entre um pouquinho nas mídias sociais, né? A gente vive das mídias sociais, vocês já conhecem, tanto eu quanto a Má, quanto a Mi, mas o quão importante é para um médico, né? E diferente isso. Que eu lembro que assusta um pouco, né? Tipo, a sua profissão, esse posicionamento nas mídias sociais. Como você vê a importância das mídias sociais hoje na sua profissão? Super fundamental, né? Eu fui um pouco reticente, acho que eu até que não fui tão atrasado assim, mas eu tive colegas que já começaram a fazer esse trabalho antes nas redes sociais, que foram um pouco até mais visionários e que estão super bem aí nas redes sociais, mas é fundamental para qualquer médico hoje em dia.
O posicionamento na rede social é fundamental. É claro que é um posicionamento ético, sério, seguindo todas as normas que a gente precisa seguir. Não que eu concorde com essas normas, tá? Isso é muito importante. Acho que hoje em dia todos os médicos que fazem um trabalho sério em rede social não concordam com as restrições que o nosso conselho impõe. Sim. Então a gente não pode colocar foto de antes e depois, a gente não pode colocar foto de paciente de algum outro tipo de resultado, ou de algum tipo de técnica cirúrgica e tudo mais. Então tem algumas restrições que precisariam mudar, que ajudariam, né? Que ajudariam, exatamente. Porque que facilitariam, né? Exatamente, porque hoje em dia, no final das contas, a rede social também, além de entretenimento, é o que vocês estão fazendo aqui, vem fazendo na rede social de vocês, é fonte de informação. Sim, total. Então, eu acho que o poder do médico nisso, o médico tem que tomar esse papel de ser o próprio fomentador de informação médica na rede social. Sim. Porque já que a gente está falando de um assunto que é medicina, que é saúde, que é bem-estar dos pacientes, o melhor para fazer isso é o próprio médico. Então, os médicos têm que tomar esse papel como fundamental, entendeu? Total. E eu falo isso diante não médico, é todas as profissões, né? Todas, o que a gente exatamente, frisa aqui claro. O tempo todo. Você se posicionar, você passar informação. Quantas e quantas pessoas não ficam conhecendo algum profissional por causa das redes sociais, né? Muita gente, por exemplo, conheceu o doutor por causa da Marília, muita gente conheceu outros médicos por conta da mídia social, né? E é o que a gente frisa aqui em todo o podcast, né? Que a gente fala, vergonha não paga boleto, sabe? É muito real. Você vê, até um médico renomado, pós-graduado, Master Blaster, precisa disso, claro. Porque é fundamental, né? Para informação, né? Então você saber usar as mídias sociais, claro que com discernimento, com informação, não vai postar lá um médico bêbado na balada. E nem com mentiras, né? Com realmente com o seu trabalho. Ilusão, não. Mas é muito legal. E eu sinto que profissionais não tão bons, não tão qualificados, estão se destacando tanto porque estão agindo muito, muito, muito nas redes sociais. E profissionais, assim, excelentes, que você fala, caraca, olha o currículo desse profissional, desse advogado, desse médico. Então, é hora de parar e falar, eu preciso fazer alguma coisa, né? Perante as mídias sociais, a informação que eu levo. Colocar como uma obrigação na sua rotina, né? Um horário na agenda. Eu acho que doutora. Até assim, dica mesmo, né? Eu acho que você pode falar, porque a gente conversou muito sobre isso. Quando a gente operou, tanto eu quanto a Manu, a gente conversou muito com você, porque você tinha algumas dúvidas na rede social e você trouxe um conteúdo muito aberto. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa como eu, tá? Eu sou influenciadora, ok. Tenho um engajamento, tenho meu público, ok. Mas uma outra pessoa que não trabalhe com influência. Uma mulher que ela faz uma cirurgia, se ela fica muito feliz, naturalmente ela quer compartilhar. Sim. Claro. Ela pode não ser uma influenciadora, mas ela pode não ter a profissão influenciadora, mas ela naturalmente influencia uma pessoa. Se essa cirurgia é bem feita, se o resultado é positivo. Sim, claro. E se ela faz de um médico que não tem a rede social ativa, ele perdeu a oportunidade. Porque ela postou... Exato. Agora, se ele tem uma rede social ativa, com tanto conteúdo, a hora que uma pessoa qualquer, essa pessoa sendo influenciadora ou não, migra desse perfil pro perfil do médico, automaticamente ele ganhou uma consulta ali. Exatamente. Ele ganhou uma visita no perfil, porque ela vai estudar. Não só o caso dessa cliente que fez, mas os demais. Vai ver as outras fotos, vai ver os outros vídeos. Isso tudo, inconscientemente, vai construindo uma confiança e credibilidade do profissional na mentalidade. Quando a paciente chega até o consultório, ela já sabe muito. Ela já tá mais pronta, ela já sabe os outros trabalhos que ele fez. Se ele não tá na rede social, ele desperdiçou. Não é verdade? Como você vê Exatamente. isso, doutor? É difícil, né? Porque, é difícil. Por exemplo, o médico, sério... É aquela coisa assim, pra eles funcionava de um jeito. Exato. E aí vem a rede social. Exatamente. Com a gente isso muda o tempo todo, Exatamente. né? A gente se vê produzindo um tipo de conteúdo e, legal, tá bacana... E aí já muda tudo, não é mais daquela forma. Eu falo até uma frase que é assim, o sucesso que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar até lá. Mas então sempre você tem que sobre mudar, isso né? mesmo. Exatamente. E é a cabeça aberta. E eu acho que você tem muito, né, doutor? Eu mudei de um pouco tempo pra cá. Mas eu tento melhorar. Foi forçado a mudar. Eu tento Chegou uma melhorar. paciente maluca. Eu tento melhorar. Mas é fundamental, é claro. É fundamental isso. E hoje em dia...
acho que os médicos têm percebido essa Como importância. Que é, assim, no seu ciclo de amizade, É, né? tem com os percebido, médicos. sim. A maioria dos colegas hoje em dia tem a sua página, faz um post, coloca que está operando, coloca... É que realmente é um pouco mais complicado. É claro, como a Marília falou, se a gente colocar isso como uma obrigação, a gente acaba se acostumando a fazer aquilo. Então, hoje em dia, eu chego no centro cirúrgico, 6 e pouco da manhã, antes da cirurgia que vai começar às 7, eu coloco uma foto que eu tô lá no centro cirúrgico. Sempre, porque já virou um hábito. Sim, legal. Eu preciso tirar foto da paciente, eu preciso fazer o começo da cirurgia, e além disso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, para depois, ter algum conteúdo, para depois ter... Né? Não, eu posso falar uma coisa? Eu adoro ver. De Eu também verdade, adoro ver. assim, ó, é um conteúdo que eu gosto. Eu sigo vários médicos que estão bombando, assim, depois eu até dou alguns exemplos pra vocês. Mas porque é um conteúdo muito rico, que a gente não tem acesso todos os Sai dias. da nossa Sai bolha, da um nossa pouco. bolha Sim, total. sim. E é um conteúdo que não só nós, como muita gente tem curiosidade. Exatamente. Eu falo, caramba, deixa eu ver a cirurgia do Dr. Leonardo hoje. Juro por Deus, é verdade. Aí eu falo, nossa, ficou lindo o nariz. Aí eu acompanho, ai, ó, o bebê do doutor tal nasceu. Aí, às Porque vezes, a gente é quer uma ver também. curiosidade. Ele operou, por exemplo, o nariz, a gente achou lindo. A gente quer ver quem é a pessoa, como era o nariz antes. Total. É normal, é automático. Total, é automático, de verdade. Você fala, caramba. E hoje a rede social é sem fronteiras. Sim. Né? Antigamente você tinha a sua clientela, né? Até como nós, né? Tipo, tinha a clientela da cidade, né? Do seu nicho. Não, hoje é uma coisa nacional. Você atravessa fronteiras que você nunca imaginou, né? Caramba, olha que legal, pessoa dos Estados Unidos contactando. Nananã. Então, eu quero frisar que é importante sim para todas as profissões, né? Você estar ativo nas redes sociais, você fazer um bom trabalho, tirar dúvidas. Eu sei que você sempre abre caixinhas de perguntas. Eu acho isso fantástico, porque isso mostra também a sua acessibilidade, entendeu? Fala, nossa, eu nunca vou conseguir operar com o Dr. Leonardo. Não, você corta um pouco essa barreira, sabe? Essa Aproxima, conexão, né? Você gera essa conexão. E quando você mostra falando, isso gera ainda mais vontade, sabe? Eu tô te falando como consumidora mesmo. Sim. Porque é o que acontece em todos os segmentos. Sim. Né? Uma coisa, eu vou contratar um dentista, por exemplo. Eu vou no dentista. Hoje o Instagram é o seu currículo. Ninguém mais vai lá no Google ver onde o doutor formou, deixa eu ver o que ele faz. Não. O pessoal ele vai abrir o seu Instagram e fala, deixa eu ver os narizes. Deixa eu ver os dentes que o dentista fez. Deixa eu ver quem fez com ele. Deixa eu ver quem fez com ele, se ficou bom ou não. Claro. Deixa eu ver. Então hoje você abre a página do Instagram, você fala, caramba. E eu sinto muito isso. Despertar o desejo, né? Claro, é uma necessidade. Para muita gente é uma necessidade, um sonho. Mas, poxa, você ter acesso àquilo. E eu acho que o doutor faz muito isso mesmo. Inconscientemente, sabe? Que bom. E até eu preciso conscientizar um pouco mais, mas é isso. Mesmo. E não só você, como muitos do segmento. E às vezes, não só abrir também as soluções, mas também as dores. Por exemplo, você me atraiu quando você não postou uma solução, quando você postou a dor da cliente pela 7ª vez. Foi pela dor. Não foi pela solução, porque eu já tava cansada de comprar soluções. Entendi, isso é muito legal. Você me pegou pela dor. Você se identificou com aquela história, com a dor, né? exato. E sabe uma coisa que ele falou que foi muito interessante? Assim, as pessoas, né, até você que talvez nos assista, tem uma profissão difícil, mas como é que eu vou fazer pra criação de conteúdo? Aí você acha que a criação de conteúdo é você fazer uma dancinha. Eu preciso ir lá fazer. Cara, você viu o que ele falou? O doutor falou que ele documentou. Ele já tá fazendo aquele processo. O procedimento já é aquilo. Então ele só documentou o conteúdo. É muito mais fácil quando você trabalha isso. Cara, eu tô aqui na minha loja, o que eu vou fazer? Poxa, eu vou documentar eu comprando as roupas, eu vou documentar eu precificando. Você que é consultora, poxa, eu vou documentar eu aqui com a minha cliente. A minha cliente pronta na festa. Exato. Vou postar a minha cliente pronta. Você pode trazer isso pra realidade. E a rotina de um médico, né? É curioso. Pra gente que não vive isso, né? A esposa, pra quem não conhece, a esposa do doutor também é médica. Então, né, essa rotina de um médico, como é esse dia a dia, eu acho demais, tá? De verdade, assim. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo e eu acho que agrega
agrega muito em conhecimento mesmo, Sim. sabe? E você também até entender até onde você pode, até onde você não Exato, pode. exato. Através do conteúdo. Sim. Então, por exemplo, você deixando claro o período que precisa, a pessoa entende, então nesse momento eu não posso fazer Sim. isso, nesse momento eu posso Claro. fazer. Ali, o que ele tá fazendo é uma quebra de objeção. Exato. Total. Né? Em toda É, venda existe a objeção. É. Mas será que... Aí ele vem com a quebra. Ele vem com a dor. Poxa, beleza, já me Exato, falou que eu posso exato. voltar às minhas atividades a tanto Total, tempo. Já me total. falou que eu posso... É mais acessível do que eu imaginei. Total. Então quebrou a objeção ali. Total. Doutor, deixa eu te perguntar. Você sentiu, assim, claramente a diferença no seu trabalho mesmo, na execução do seu trabalho, após ser mais ativo na rede social? Total. Você sente Sim. isso nitidamente. Pra poder falar Nitidamente. pros outros profissionais mesmo, né? Não, nitidamente, é claro. Eu tive não só mais indicações, é claro que eu costumo falar que eu não indico cirurgia, né? Porque eu acho que no mínimo é deselegante eu chegar e falar, Marília, teu nariz tá um pouco estranho, vamos dar um... Eu costumo falar isso, eu nunca indiquei uma cirurgia pra e eu amiga, vou doutor. continuar nem pra amiga, nem pra Nem ninguém. pra paquerinha, ninguém. Não, nem pra ninguém. Nunca, prima. Nem pra ninguém. Pra mim nunca. Eu nunca, amiga. porque é sempre primeiro, o paciente tem que ter a vontade de operar o nariz é uma coisa que ele que está se olhando no espelho é muito pessoal. E então, antigamente, antes dessa história da melhora na rede social, as indicações eram dos colegas que eventualmente o paciente procurava e falava, olha, eu não gosto do meu nariz, eu também queria fazer a plástica em conjunto. Então, sempre quem indicavam os pacientes, ou eram os outros pacientes que fizeram a cirurgia, e que é uma indicação que tem muito mais valor, fidelidade, mais valor, né? De quem já fez a cirurgia e deu o depoimento, mas normalmente era um depoimento pessoal, então o alcance desse depoimento era mínimo. Era mínimo. E aí, com a Marília ou com outro paciente que coloca esse resultado na rede social, esse depoimento na rede social, isso abre um leque gigantesco. Expande, né? Sim. Pulveriza, exatamente. Então, acho que hoje, assim, além da indicação direta, e às vezes a minha secretária já sabe até de quem foi a indicação do Instagram, que página que viu, que lugar que viu, como que viu e tudo mais, ela consegue até investigar um pouquinho mais isso, mas não só essa investigação, como que eu acho que uma coisa que me facilitou um pouco na prática do dia a dia, das consultas, é que o paciente, como a Manu falou, como vocês falaram, o paciente já chega te conhecendo. Sim. Então ele já me conhece, legal. ele já viu um pouco lá, ele já sabe a minha cara, né? Porque já me viu lá. Exato. Ele já sabe que mais ou menos onde eu me Você formei, já que sanou tipo de algumas nariz dúvidas eu dele, faço. então. Às vezes eu já respondi alguma coisa numa caixinha de perguntas, às vezes ele já perguntou alguma coisa por direct que eu respondi. Então já tem uma primeira identificação. Eu acho que já quebra um pouco da formalidade. A pessoa já da se sente objeção. mais E já confortável, né? facilita, isso facilita muito, assim, no processo da consulta médica, no meu processo pessoal de consulta com o paciente que chega e, mesmo que ele não tenha sido indicado pelo Instagram, eu felizmente acabo recebendo muitas indicações de colegas e eles... Mesmo que tenha sido um colega que indicou, esse cara é bom, ele é muito da minha confiança, não sei o quê. O paciente vai lá e checa o Instagram primeiro. Para ver se ele vai gostar do tipo de nariz que eu faço, para ver se ele vai... Exatamente. Se eventualmente ele tem algum pensamento parecido com o meu. É o teu currículo, né? Exatamente. De verdade. Ninguém mais vai no Google. E uma coisa... deixa eu procurar sobre o Dr. Exatamente. Leonardo. Não, deixa eu ver a página dele do Instagram. Exatamente. E eu acho que é tão importante usar a rede social para despertar esse desejo e passar essa credibilidade, como também atender as expectativas. Porque também eu acho que não adianta um profissional vender uma ideia, uma expectativa pelo Instagram, de uma experiência, por exemplo, de um atendimento. Então, às vezes pelo Instagram, pela rede social, o médico é simpático, é atencioso, dá uma atenção especial, mostra aquele consultório daquele jeito. E quando a pessoa realmente vive, é mal atendido pela secretária, o médico não dá a devida atenção, opera e não manda uma mensaginha de saber um pós-operatório. E isso também é importante, Faz toda a né? diferença. Então, você entregar na rede social aquilo que o paciente realmente vai viver ou menos para depois você poder ainda subir as expectativas dele, né? Tem que ser uma experiência real, né? Experiência real, sim, com Pegar certeza. realmente. E aí uma pergunta que não quer calar, ainda mais agora que após esse episódio muitas pessoas vão procurar. Quanto tempo aí entre agendamento e a série? Olha lá, a Michelle já se Né, interessou. Vamos lá marcar a cirurgia. Como Tem tá a um agenda? encaixezinho aí. Não esquece das amigas, hein? Da família, não esquece.
Não, normalmente, como eu tinha falado, os pacientes de fora acabam fazendo uma primeira consulta online. A mim já fez. É super viável. A Gabi, a primeira. A primeira da minha já dá. É super viável. Ela só chega pra operar. Normalmente, a gente pede os exames, né? Claro, todos os exames pré-operatórios, a gente obrigatoriamente precisa fazer uma tomografia para ver a parte funcional, principalmente. Você faz num dia, meus exames. É rápido. Tá ali E para também. programar a cirurgia não é demorado. A gente consegue programar, pelo menos, é claro que depende do mês, do período, da agenda e tudo mais, mas demora mais ou menos entre você tomar uma decisão que vai operar e a cirurgia realmente acontecer. Entre 2 e 3 meses, acho que é bem factível disso acontecer. É claro que, eventualmente, tem algum encaixe, o paciente que Eventualmente, em 15 desistiu. dias. Eventualmente tem alguma cliente maluca que faz tudo em 20 dias. Foi Quando, no caso. quando assim, Tem, as amigas já tem. conhecem, fala pra Exato. indicar pra Tem, ele. exatamente. Aquelas assim, deixa eu fazer a conta, porque até o final do ano, porque no final do ano a gente pega praia, sol, né? Então tem que ser antes. Não, o que é super comum, assim, a paciente fala, viu, mas eu caso daqui 1 mês. Aí eu, O quê? Lá vem. Essa semana tem de um moço que vai casar. Mas é que eu vou casar. Mas quando você vai casar? Não, daqui 3 meses, ou em novembro. Acho que agora não lembro. Algum dia em novembro. Aí não, ainda dá tempo. Dá Calma, tempo, até dá novembro tempo, ainda dá dá tempo pra você tempo, dá parecer tempo. melhor na foto do seu Caramba. casamento. É igual eu, deixa eu contar rapidinho um caso. Uma vez eu fui fazer uma blefaroplastia. E aí, o aniversário do meu filho era na semana seguinte. Ela só Eu fiz esqueceu a de avisar. blefaro e uma lipo de papada. Eu falei, eu lá no centro cirúrgico, então, aniversário do Henrico é semana que vem. Ele, o quê? Você me fala isso agora? Você vai ficar toda roxa. Doutor. Não, doutor, quando eu fizer, você já sabe que na semana seguinte eu vou Você ter vai a ter algum renovação da evento. Marília. Você vai ter algum evento. Até porque no nosso caso não tem como não. É sempre um evento, É né? sempre, Vai ter a gravação vai aqui. ter alguma coisa. Vai ter uma coisa Eu lembro, assim. eu fiz a cirurgia quando deu 10 dias, eu estava fazendo editorial de sapato. Lembra que a gente ao ar livre fotografando eu com Lembro. guarda-chuva? É que você me mandou alguma coisa. Mandou Olha, uma doutor, eu foto tô pra aqui de ele. guarda-chuva. Eu falei, cuidado. Lembro super. Ah, muito Doutor, bom. Obrigada mesmo. Vamos fazer um Sabe joguinho? que seu Posso tempo é fazer? super precioso. Obrigado a vocês, tá? gente, Super imagina. mesmo. Então, Eu obrigada. que agradeço. Antes, um jogo rápido aqui do Dr. Tá. Leonardo mesmo, pra gente Tá. conhecer um pouquinho do seu lado pessoal, tá bom? Tá bom. Mas nada demais. Você vai responder a primeira É mais resposta que vier na difícil, sua tá. mente, tá bom? Nunca fiz isso. Vamos lá. Você nunca fez. Ó, várias primeiras vezes aqui, hein? Vai, aproveita que as clientes que estiverem assistindo já levam as coisas pra você de presente sabendo que você gosta. Pode ser. Uma comida. Toma uma aguinha no seu copo, tá maluco no meio quando você. Olha esse copo que chique, Ó, gente. já faz um publi aí, doutor. Não, olha esse copo que chique. Doutora, a gente quer ver esse copo A nos gente próximos vai ensinar o atendimentos. doutor. Ele tem garrafinha, eu dei Você garrafinha pra ele, deixa viu? lá no seu consultório, hein? Você Mas indica. eu nem preciso fazer publi, porque quando a Tamaru Gourmet começou a vender os copos na casa de praia, eu, a minha esposa, todos os nossos amigos, a gente fez uma compra pela internet, mandou gravar o nome de todo mundo, a gente tem lá na casa da praia, tem o nome de todo Agora você mundo. convida a gente pra ir Tem pra lá o casa copo da de praia, todo mundo. por favor. Casa da praia. Obrigada. Essa Sobre casa essa da casa da praia eu não praia. sabia. Vamos fazer editorial na casa da praia. Ele falou da família. Você é da família. Gente, eu sou da cadê? família, nunca nem fui nessa casa de praia. Como assim? Tô Doutor, essa chocada. garrafinha você usa? Uso, super. Então eu quero Ganhei, ver publi. ganhei uma viu? garrafinha Quero ver publi de mega. milhões. Dei uma garrafinha, depois o nariz fica perfeito, falei, deixa eu dar uma garrafinha. Boa. Não, uma comida. Vai, doutor, então Vai. uma comida. Churrasco. Tamaru Gourmet. Tamaru Gourmet. Falando nisso, você precisa ir lá conhecer, hein? Ele vai na renovação. Preciso Vai. ir, preciso ir. Uma mania. Putz. Operar nariz. Eu tenho a mania todo Uma dia. mania, olhar os narizes das pessoas. Olhar o nariz Eu das não tenho essa pessoas. mania, sabia? Não tem. Ah, sério? Muitas vezes a minha esposa que fala, nossa, você viu o nariz daquela menina? Eu falo, não. Ô, louco. Se eu ficar reparando o nariz de todo mundo, eu Você vou vai ficar querer. louco, gente. Então, às vezes, eu vai não querer pegar reparo. a misturinha. Na maioria das vezes, eu não reparo. Às vezes, eu fico horas conversando com uma pessoa e eu não reparei o nariz da pessoa. Eu acho que é automático isso. É uma coisa que... talvez a minha mania seja essa, então. Não reparar Tá no bom, nariz. tá, Não sei, tá pode ótimo. ser, vai. Sendo otorrino, especialista em nariz. Que absurdo. É a primeira coisa que eu vejo. Vai, um lugar. A casa de praia.
A casa de praia que ninguém nunca nem viu. Bom, eu poderia falar um monte de lugares bonitos, famosos e tudo mais, mas o meu lugar preferido é uma cidadezinha do interior de São Paulo que chama Pirapozinho. mesmo? Que é a cidade Boas da minha família. lembranças, né? Boas Pirapozinho. lembranças. É uma cidade bem pequenininha e a minha família mora lá. Uma vontade. Pô, tenho vontade de ver meus filhos crescerem bem e serem muito felizes. Um medo. Disso não acontecer. Demais. Deles não serem felizes. Um erro. Puxa. O nariz torto. Brincadeira. Pô, já que a gente falou tanto, talvez uma das coisas que eu mais enxergue como um erro hoje, não. Seja essa história que a gente comentou sobre toda essa gravação. a De frustração, talvez né? de talvez ter entrado, ou de talvez não ter entrado da maneira que eu deveria na rede social mais Legal. antecipadamente. Eu já legal, poderia legal. ter feito uma Isso coisa antes. antes e que talvez Sim. talvez esse tenha sido um erro, de não ter me dedicado a isso Deus sabe de antes. tudo. Sim. Tudo certo, tudo no seu tempo, né? Um tiro certeiro. O nariz da Maria. A cirurgia da Doutor, sempre Pra ela foi bem Doutor, foi certeiro. certeiro. Foi bem certeiro. Vou falar que Tô foi meu brincando. casamento, né, gente? É um tiro mais que certeiro. Eu tenho 2 Boa, filhos. boa, boa. Tenho Tati. uma mulher maravilhosa. Maravilhosa. Fiquei meu nariz perto do casamento. Uma saudade. Ah, eu tenho saudade da época do interior, da época que eu morava no interior. E eu tenho bastante saudade da minha vida de atleta. Eu nadei, né? Eu tenho muita saudade disso, da época que eu era atleta, que eu nadava. Tenho bastante saudade. Você pratica algum esporte hoje? Pratico, eu nunca deixei de praticar esporte, não da maneira que eu já fiz algum dia, né? Hoje eu tava até comentando com um amigo e eu tinha uma vida que era realmente só nadar. Só nadar, né? Nadava muito. Eu pratico. Não tinha os narizes ainda. Eu nem tinha medicina, né? Então foi bem novo. Mas eu sempre pratiquei esporte em algum momento da minha vida, mudou. Eu fiz triatlo antes das crianças nascerem, aí quando meu filho nasceu, eu comecei a ficar mais com medo de pedalar, então eu larguei o triatlon, comecei a fazer só corrida, fiz bastante tempo de corrida, com seriedade, assim, fiz 8 meia maratonas, Olha que demais. fiz corrida de aventura na Patagônia, bem legal, fiz um tempo bastante correndo. E ultimamente eu tenho tentado jogar tênis com mais frequência, eu faço academia sempre e tenho tentado jogar tênis e beach tênis também. Vocês viram? É de No final de família, semana. gente. Tá no Acho que, sangue acho, esse que eu amor ao não, esporte. acho que eu não tenho tanto dom assim pro beach tênis que nem as meninas, mas acho As que eu tenho meninas dom. não, as meninas não. Não tem menina com dom nenhum. Você não me viu jogando. Eu só faço pose, doutor. Fica tranquilo. Não, mano, joga bem. Um hobby. O esporte é sempre meu hobby preferido. Legal. O meu também. Ultimamente tem sido tênis e beach tênis. O meu sonho. também, só que meu hobby é comer. Esporte. Um sonho, doutor. Pô, difícil essa história de sonho, não sei. Fala um. Concretizar alguma coisa agora pra lembrar. Eu falei que meu sonho era ver meus filhos. Eu realmente ver essa história do legado, né? Eu acho que assim, a gente tem vários legados na nossa vida. Eu gosto muito, fico muito satisfeito com o legado que eu tenho na medicina, de ver os pacientes felizes e comentando e tudo mais. Acho isso importantíssimo. Isso me faz muito feliz. Eu talvez tenha esse sonho de continuar com essa história. Te realiza, né? Me realiza. Eu tenho uma coisa aí com os residentes que acabam passando comigo e que eu acho que é muito legal. Fico muito feliz de poder passar um pouco do meu conhecimento para eles. Mas acho que o sonho maior é mesmo ver os filhos aí, ver esse legado aí dos filhos bem. Antes da frase, eu queria perguntar. O que o Leonardo faz quando ninguém tá vendo? Eles nunca Não sei. É difícil, mas é difícil, né? Pensa, né? Para pra pensar, né? Não sei. Fico mudando o canal da televisão. Boa, Principalmente agora com criança, que você nunca tem o poder do controle Legal, remoto, legal. A hora que você É a pode. hora que eu consigo A hora mudar, que você pode que falar, eu consigo meu Deus, colocar alguma legal, coisa. né? Acho que é isso. Legal. E pra terminar, doutor, se você pudesse deixar uma frase no muro da vida, pra sempre, que frase você deixaria? Nossa, isso é muito difícil. Uma frase que você gosta, que você sempre usa. Sabe que quando... tem a ver com a história da época que eu era atleta, né? Então eu nadava muito e gostava só de nadar e tudo mais. E um dia meu pai virou e falou assim: você vai continuar nadando?
pro resto da vida ou você vai fazer alguma coisa da sua vida? Eu falei, não, pai, então acho que não vai dar pra continuar nadando, porque não vou ter muito futuro. E aí foi que veio a história da medicina e tudo mais, que eu decidi fazer medicina e que eu vim pra São Paulo sozinho fazer cursinho, né? Meu pai falou, então você se vira, vai lá e faz cursinho. E aí é engraçado que eu cheguei aqui em São Paulo, eu nunca tinha andado de metrô, eu nunca tinha vindo sozinho, viajado sozinho para São Paulo, já tinha vindo várias vezes, é claro, mas nunca sozinho. Então vim, me matriculei no cursinho e tal, e uma frase que eu lembro dessa época que eu colocava no meu mural, que eu ficava estudando todo dia, que né, vestibular de medicina era uma coisa chata e difícil na época, que não tem vitória sem dor. Uau, Era sempre isso, né? No victory without pain. Era sempre isso, eu sempre colocava isso, não tem vitória sem dor, não tem vitória. Caramba. E aquilo me motivava para ficar estudando tanto, eu estudava muito, eu fiquei aqui 1 ano fazendo cursinho e deu certo, passei na faculdade que eu queria. Cara, isso é uma frase realmente pra tudo. E faz né? tantos anos e ele é muito atual, parece que, né, que é de porque hoje, né? é atemporal, E né? realmente, E não tem resume vitória sem tudo dor. pra todas as áreas, pra todas as pessoas, todas as idades. Até pro nariz, né? Você vai passar pela dor. Parece propaganda da Nike, mas eu acho legal. Muito Mas é bom. verdade, muito bom. Léo, obrigada Obrigado, por ter aceito gente. o nosso Obrigado convite. vocês. Foi Obrigado incrível mesmo. ter você aqui, de Legal. verdade. Eu creio que isso é uma dúvida aí de muitas mulheres, muitos homens também, que têm dúvidas em relação a nariz. Obrigada mesmo, Obrigado viu? Foi vocês, muito especial obrigado. ter você aqui. Obrigado, Prazer, muito viu? Espero que prazer. você tenha Vai A gostado. gente fiquei muito feliz. A gente Obrigada, se vê no Mariana. consultório. Pessoal, então, ó, não Ai. deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? Acompanha a gente também pelo Spotify. Estamos no Spotify, então tá lá de boa, tá no carro, tá indo viajar. Aproveitem que é um conteúdo riquíssimo, Aposto com muita que tem informação. uma amiga sua que morre de vontade de fazer nariz, alguma coisa, já manda esse vídeo pra ela Total, também, né? total. Ó, Ou estamos aquela- aqui com um dos melhores otorrinos do Brasil, tá bom, gente? Então, ó, já sabe, na hora de procurar um profissional, se informe a respeito. Isso, procure alguém que tenha feito, Sim. que você tenha gostado. No meu caso, você já viu que deu certo. Até uma dica. A publi de milhões. É o publi de milhões. Às vezes tem alguém que não tem coragem de fazer, na verdade, ou alguém que não acha que precisa e talvez ficasse Ó, perfeito. Encaminha o vídeo. Só encaminha De uma o forma vídeo. educada. Não fala nada, só encaminha. Você já tá dando a deixa. Um beijo, até o próximo episódio, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.